Olá, eu sou a Fran, seja bem-vindo ao meu canal. Eu faço consultoria administrativa aqui nos Estados Unidos. Eu sou formada em administração de empresas e eu amo a minha profissão. Então eu tive a ideia de fazer um canal no YouTube para falar um pouco sobre administração de empresas, sobre gestão financeira, sobre desenvolvimento pessoal e sobre empreendedorismo. Então eu tenho 2 quadros aqui. Toda segunda-feira eu posto vídeo fazendo entrevista com empreendedores. Essas pessoas compartilham com a gente um pouco sobre a história delas, sobre a vida delas, sobre a história delas com o empreendedorismo. Elas dão dicas, elas contam os desafios que elas já passaram na vida. É um quadro muito legal, a intenção do quadro é ser um quadro motivador, né? Para que a gente veja a história dessas pessoas que alcançaram sucesso, para que a gente se motive. Ou se você tem algum sonho grande e você precisa de pessoas para se espelhar, esse quadro é perfeito para você. Então toda quinta-feira eu dou dicas sobre a administração de empresas, gestão financeira, eu falo um pouco sobre desenvolvimento pessoal. E é uma forma também de eu divulgar um pouco do meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Na entrevista de hoje, a gente teve uma participação muito especial da Nilza Macedo. Essa mulher super poderosa, ela mora aqui nos Estados Unidos há 4 anos, ela mora na Carolina do Norte. Com apenas 4 anos de Estados Unidos, ela trabalha em 4 projetos diferentes. Eu achei incrível a história dela, ela dá um banho de motivação, né? Principalmente para nós mulheres. E eu vou rodar agora a entrevista. Primeiramente, eu quero começar te agradecendo, né, por ter aceitado o meu convite. Eu fiquei super empolgada, tô muito feliz que você tá aqui com a gente, vai compartilhar um pouco da sua história. E eu quero te agradecer de coração, tanto por disponibilizar o seu tempo e por ter paciência, né? Esse projeto dessa entrevista foi um pouco complicado, mas eu tenho que agradecer muito, porque você é uma pessoa, né, muito gente boa de esperar e ainda se disponibilizar e tá aí com a gente. Então, primeiramente, obrigada. E agora, para começar, eu queria que você falasse um pouco pra gente da sua vida. Quanto tempo você mora aqui, ou de onde você é do Brasil, e falar um pouco dos seus projetos pra gente conhecer um pouco. Então, vamos lá. Primeiramente, eu que agradeço a você, tá? Por ter me convidado. E é sempre bom a gente estar falando um pouco da nossa vida aqui. Para como a gente conversou hoje, eu falei, é um termo que eu ouvi e eu vou usar. Pra gente não romantizar muito a vida aqui, né? Porque, como a gente falou, tem muitas coisas que a gente mostra, são coisas bonitas, porque é bom de compartilhar. Mas o trabalho árduo também tem essa parte. Então, falar um pouco de mim, meu nome é Nilza Macedo, tenho 38 anos. Eu sou de Belém, no Pará, sou do norte do Brasil. E morei muitos anos em Goiânia. Antes de eu vir para cá, eu estava morando em Goiânia. Eu tenho 4 filhos. Fui casada durante 12 anos com o pai deles. O pai deles era jogador de futebol no Brasil. Uau. Sim, e meus filhos são todos adolescentes hoje. O mais velho tem 19, é o Matheus, a Marcela tem 18, a Maísa tem 16 e a Mariana tem 14. Então, já estão todos adolescentes, tudo, graças a Deus, porque 4 de uma vez, assim, é uma loucura, mas eu sempre tive ajuda, sempre foi eu e o pai deles, então sempre tive ajuda. Eu sou formada em marketing, trabalhei sempre na área de vendas no Brasil e o meu último trabalho foi como corretora de imóveis, antes de eu vir para cá. E aí, quando eu cheguei, foi um choque, assim. O choque que eu falo é porque a nossa rotina como corretora é totalmente diferente. Você tá sempre arrumado, você tá sempre maquiado, você tá sempre com sal. E aqui, eu comecei a trabalhar como help, que é uma das formas mais fáceis para a mulher iniciar, que é na limpeza como help. Então, aí troquei o salto e os vestidinhos sociais pelo leg e o tênis. Então, você já leva um choque, né? E tô aqui tem 4 anos. Fiquei, na época, 8 meses como help. Comecei a montar meu schedule através da Amazon. Na época, a Amazon não faz hoje mais Housekeeping, mas na época ela fazia. Foi como eu comecei, indo aos poucos. É um valor mais baixo que você ganha, mas você tem a possibilidade de captar novos clientes para você. Então, eu fiz cartõezinhos, via um detalhe ou outro que eu via que essas pessoas normalmente não faziam, né? Usei o meu conhecimento referente à neurolinguística para poder captar mais clientes. Aí você deve perguntar, como que você usou esse seu conhecimento? O cheiro, as sensações que a gente tem. Então, eu comecei a jogar bom ar, aquele cheirinho bom. Então, quando a pessoa entrava na casa e sentia aquele cheiro bom, automaticamente seu cérebro recebe como se tudo estivesse bem. Então, se tá tudo bem, tá tudo limpo, tá tudo ótimo. Então, o cliente sempre estava satisfeito. Alguns detalhes que a maioria usa, detalhes no papel higiênico, detalhes nas
toalhas e nos lençóis das camas. Assim, eu sempre gostei de ter alguma coisa diferente para que o cliente sempre lembrasse por um detalhe ou outro da minha limpeza. E aí eu comecei a montar o meu schedule. Trabalhei durante 2 meses de domingo a domingo, porque eu nunca comprei nenhuma casa. Hoje não é muito diferente, Fran, mas era mais direcionado para limpeza, né? E aí eu fui casada há 3 anos, tive um relacionamento aqui de 3 anos, e depois que esse relacionamento acabou, que foi um relacionamento não muito bom para mim, eu me envolvi em outros projetos, que é a AME, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras, tá? É uma associação muito grande aqui nos Estados Unidos. Tem empreendedoras no país inteiro que fazem parte dessa associação. Eu represento ela aqui na Carolina do Norte como diretora. Participo também das Gringas Girl. As Gringas são uma comunidade, eu colocaria assim, de mulheres que ajudam mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Então, como eu tive essa experiência, eu acho que quando a gente passa por uma experiência assim, a gente consegue ajudar uma outra pessoa, porque a gente entende o porquê que ela ainda está ali, o porquê que ela não foi embora. Então, você tem mais empatia com aquela situação. Esse é meu ponto de vista. E eu comecei a trabalhar numa empresa de marketing, né? Então, são esses 4 projetos que eu tenho aqui. Eu trabalho com outras mulheres também, e eu sou responsável pela parte do marketing de vendas. Eu que faço a captação dos clientes. Uau! E assim, na sua história inteira, pelo que eu entendi, você mudou completamente, né? Você chegou nos Estados Unidos, mudou completamente de carreira, você começou uma carreira nova, mas você começou a empreender já com estratégia, né? Mesmo você não dominando a área que você estava trabalhando. Agora me diz, da onde veio tanta estratégia boa, assim? Porque realmente tudo que você falou fez sentido. Tanto, né, do cheiro, né, que a pessoa é um diferencial, você já procurou um diferencial, você criou uma estratégia para captar cliente, né, que foi através do Amazon. O Amazon, eu acredito que tenha no Brasil, que você compra produtos e na época eles deixavam disponível para profissionais da área de limpeza. Para fazer serviços, em geral, limpeza, cortar grama, pequenos reparos. Quando veio a pandemia, eles tiraram essa prestação de serviço. Então não tem mais. Mas aqui nos Estados Unidos tem, olha, da última vez que eu pesquisei, tem 58 aplicativos que você pode entrar e oferecer seus serviços de limpeza. Esses aplicativos não são só direcionados para limpeza, eles são direcionados para serviços em gerais. Então, assim, muitas pessoas chegam aqui hoje e, eu vou trabalhar de help, é só isso que tem. Gente, não é só isso que tem. Você pode oferecer seus serviços em sites gratuitos, tá? Eu não tenho visto de trabalho. Tá, mas sempre tem aquele quebra-galho, alguém que precisa de alguém que corte uma grama. Grupos de Facebook, porque americano usa muito Facebook. Então, às vezes, você sabe cortar uma grama, a mulher sabe fazer uma pintura, tem muitas mulheres que trabalham na construção aqui. Então, assim, eu sempre falo, gente, pesquisa, tá vindo pra cá, pesquisa, porque você não tem necessariamente que, eu só vou trabalhar nisso porque só tem isso. Não tem. Tem um leque muito grande. Tem algumas cidades que você pode trabalhar com entregas. Então, assim, tem um leque muito grande. Eu falo assim, você não fica sem trabalhar. É impossível. Babá, buscar menino na escola, igual também eu faço. Então, assim, tem muitas coisas que você pode trabalhar. Não se limitem. Entrem nos grupos de Facebook, entrem nos grupos de WhatsApp, coloca lá no Google. E vai aparecer muitos sites, vai aparecer muitos aplicativos. Uma pergunta, já que a gente está falando assim, você vê que tem muitas possibilidades, tem muitas oportunidades, e inclusive para você trabalhar em empresas, né? E eu tenho certeza que deve ter passado, né? Você falou que você começou como helper e logo depois você já começou a trabalhar sozinha. E você nasceu com esse, aparentemente, né? Eu julgando. Mas parece que você já nasceu com esse dom, assim, com discernimento de como correr atrás das coisas sem precisar depender de ninguém. É uma coisa que você acha que realmente, desde o Brasil, você já tinha isso de já procurar alguma coisa, fazer coisa por si só, ou não? Ou você acha que nasceu aqui? Porque você já começou a empreender com pouco tempo aqui dos Estados Unidos, né? Então, você já quis começar o seu próprio projeto. É uma coisa que você quis, é uma coisa que aconteceu, e se foi uma coisa que você quis, por quê? Sim, deixa eu ver, meu primeiro trabalho, se eu não me engano, foi com 16, 17 anos. Fui trabalhar porque eu queria um celular. Sou velha, então,
tem tempo isso. Aí eu fui ser promotora, sabe aquelas promotoras na frente da loja que tirava cartão? Ai, chama a pessoa pra você tirar cartão, e fui ser promotora. Aí comprei o celular, aí eu queria furar minha orelha de novo, mais uma vez. Aí eu preciso de tanto tempo que eu vou ganhar tanto. E tinha as metas. Então eu sempre trabalhei na área de vendas com metas. Aí eu sempre trabalhei com equipes. Eu trabalhei em Goiânia, eu trabalhei num dos jornais de lá, né? Como coordenadora da central de vendas, da central de atendimento. Então a gente sempre trabalhou com meta. Trabalhei como diretora regional da TIM também. Então sempre era metas. E na TIM, eu só trabalhava com homens. E aí eu sempre escolhia os mais bonitos. Por quê? Porque a gente trabalhava no shopping. E a mulherzada ia pra cima deles pra conversar com eles e eles captavam e traziam pra loja. Eu falava, só traz pra loja que eu faço o resto aqui. Então, assim, eu sempre procurei ver estratégias para que eu conseguisse alcançar aquelas metas iniciais. Uau. Eu tenho um quadro aqui, eu tava até falando com o Fio, que tá aqui esse final de semana, né? Que eu sempre coloco a minha semana toda ali. E eu coloco quanto eu vou ganhar cada dia. Então, se eu tenho uma meta, eu preciso de X na sexta-feira. Então, eu divido aquele valor e eu vou colocando aquelas metas. Eu não tinha isso não, viu, Fran? Não tinha. E eu tenho muito que organizar minhas finanças. Muito mesmo. Mas, assim, eu vi que com isso fica mais fácil. Porque você precisa de 1.000. Vai chegar na quarta-feira, tá faltando ainda um montante maior. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer para poder alcançar aquela meta. Então, assim, sim, eu sempre trabalhei com meta. Quando eu cheguei aqui, eu falei na época que eu era casada, eu falei, eu vou ficar de 6 a 8 meses no máximo como réu. Aí fiquei 8 meses. Quando foi chegando perto, eu já comecei a pesquisar o que eu ia fazer. Eu sempre falava, eu quero ir para minha área, eu quero trabalhar com outra coisa, eu quero trabalhar com... aqui você não vai conseguir. Se falar essa frase para mim, acabou. Você não vai conseguir. Eu vou. Desafio aceito. Já viram um desafio, ou seja, aí é uma motivação para você ir atrás. Isso mesmo. Você não vai conseguir. Nem que eu seja só para mostrar para aquela pessoa, eu consigo, eu vou atrás. Assim, a gente tem muitas dificuldades aqui pelo caminho. Eu tô recomeçando agora, porque eu tinha toda uma estrutura e tudo mais, e aconteceram muitas coisas e tipo, as coisas foram ruindo e agora eu tô recomeçando. Mas assim, recomeçar, você se reinventa e você vai formando bases mais sólidas para você ir crescendo. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter medo de recomeçar 1, 2, 3, 5, quantas vezes forem necessário. E eu falo assim, a mulher tem que ter isso. Ela sempre tem que... Ela não tem que ser melhor do que a outra que tá do lado, nem a outra que ela tá vendo ali. Não, ela tem que todo dia ser melhor do que aquela que ela era ontem. Então, é com isso, a gente tem que ter disciplina, não tem jeito, tudo. Alimentação tem que ter disciplina. Para você emagrecer, tem que ter disciplina. Para você crescer, tem que ter disciplina. Então, assim, é uma coisa que você vai adquirindo, vai sabendo trabalhar. Às vezes você fala, eu tenho disciplina, mas não tem disciplina para umas outras coisas que acabam interferindo no todo. Então, você vai trabalhando aos poucos, que uma hora o trem dá certo. Ok, você já praticamente respondeu 2 perguntas que eu ia fazer. Então, vamos ser mais específico, falando sobre desafio. Qual que foi, assim, o maior desafio que você considera durante esse período? Acho que dos últimos meses. Porque quando eu cheguei aqui, como eu vim através de outra pessoa, você já tinha a casa, você já tinha outras coisas. E, assim, de repente, eu não tive mais nada e eu tive que começar do zero. Então, esses últimos meses foi meu maior desafio, porque eu estava sozinha, sem minha família, que eu sinto muita falta dos meus filhos, porque eu tinha 4 filhos, aí cada um era sempre um amigo dentro de casa, então sempre a casa estava cheia, sempre tinha muita gente. E foi aí que eu decidi me envolver nesses projetos, porque eu tive crises de ansiedade, né? Sim, eu tive início de depressão, eu tive crises de pânico. Então, assim, o meu psicológico estava totalmente abalado. Não que eu seja normal, nunca fui, mas eu já comecei a ter problemas assim que eu não conseguia controlar, né? O pânico, a ansiedade, ficar sem dormir. Eu ia de madrugada para academia porque eu queria ficar exausta ao ponto de dormir. Para mim conseguir dormir. Então, assim, eu acho que esses últimos meses tá sendo o meu maior desafio aqui, né? De eu começar do zero, porque eu perdi muitos clientes.
por tudo que aconteceu. E na época eu perdi o meu número business e eu tinha parceria com corretores de imóveis aqui, tinha outras parcerias. Então, assim, eu falo que muitas das coisas que acontecem, a gente tem uma parte da nossa responsabilidade. Então, já os desafios lá na frente, você já não vai fazer igual, você já vai fazer totalmente diferente. Com certeza. Mas, assim, você sente muito. Eu senti bastante. E a ajuda do profissional foi fundamental. A psicóloga que eu faço terapia com ela foi fundamental mesmo. Perfeito. Eu já ia perguntar se você teve alguma estratégia para, né, se você tá tendo alguma estratégia para poder passar por essa fase. Então, eu acho que é normal, assim, principalmente quando você é empreendedor, quando você tem esse espírito de fazer as coisas por si só e você gosta de estar envolvida com tudo. Tem sempre altos e baixos, né? Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar minha vida estagnada, assim, sempre aquela mesma coisa, sempre daquela mesma forma. É óbvio que a gente não quer ficar passando pelos baixos, né? Ninguém quer. Eu estou passando por uma fase financeira também que não tá lá essas coisas, mas eu não consigo ver a minha vida parada. Eu acho que a gente tem o baixo, né? Como você tá falando, a gente adquire experiência, a gente melhora, a gente cria resiliência e aí a gente começa a subir. Quando a gente vê, a gente sobe ainda mais alto do que a gente estava antes. Exatamente. Então, é um período ruim, é desafiador, mas eu tenho certeza que logo você vai estar aí, também vai tirar as letras da mulher da estratégia. Vai estar melhor do que estava antes. Então pode ficar tranquilo. Eu vou até anotar essa frase que vai colando um projeto mais ou menos assim, né? Eu já tenho minha frase, a mulher da estratégia. Hoje eu tava falando com uma amiga e eu falei assim, cara, eu vejo que ou a mulher, ela tá bem, assim, ela tá em destaque, ou eu falo assim, pelo que eu vejo, para as pessoas tão próximas, a gente não consegue estar naquela assim, o coração tá bem, os negócios estão bem, tudo está bem. Não. Se o negócio tá bem, o coração não tá bem. Se o coração tá bem, o pessoal não tá bem. Então, assim, a gente tem mesmo isso. Por isso que eu falo que a mulher, ela equilibra muito as coisas. Demais. Né? Porque ela sabe lidar com aquilo ali que não tá muito bem, ela sabe lidar com aquela... Eu sou muito nervosa, eu sou muito impaciente, né? E o mais engraçado, hoje eu escutei muito das meninas, hoje teve um evento de mulheres, né, aqui, e você é muito paciente. Eu fico pensando, gente, não me conhece. Eu sou extremamente impaciente no trânsito, então, nossa senhora. Mas essa questão do sobe e desce, é como você falou, é onde a gente aprende. Na hora que a gente desce, a gente aprende algum monte de coisa diferente. Quando a gente sobe, a gente sabe, aquilo ali já não vai dar certo, não vou fazer mais. Eu acho que nós, mulheres, não somos abençoadas e, ao mesmo tempo, a gente consegue manter um equilíbrio na bagunça. Pelo menos eu sou assim, mas quando eu vejo que tá realmente tudo equilibrado, quando tá lá tudo bonitinho, eu encontro uma coisa porque eu preciso de um desafio. Então, o desafio, ele parece que vai me movendo, assim, e faz com que o tempo passe, e faz com que a vida faça sentido. É verdade. Então, ou eu sou doida, não sei. Eu também acho que eu penso sim, né? A minha psicóloga fala que não, então é ela que é profissional, então fala tudo certo. Eu também tenho acompanhamento, ótima dica essa, viu, de ter um acompanhamento profissional, porque quando a gente está envolvida com muita coisa, a gente acaba esquecendo da gente, da nossa saúde mental, e quando a gente vê, se a gente não cuidar, a gente chega no limite que a gente já tá, quando a gente percebe, já tá tudo muito ruim, tá? Eu acho que tem horas de ansiedade. Hoje eu fiz muitas coisas, sabe? Eu cheguei assim, eu tô chegando no final do dia, eu falei, eu tô exausta. Tô no nível de, eu tô muito exausta. Já não conseguia nem dirigir, porque eu tava muito cansada. Então, assim, aquela questão que a gente faz muita coisa e a cabeça não para. Tem uma foto, depois eu vou te mandar, que como que é uma cabeça, diz que a cabeça de uma mulher normal e uma cabeça de uma empreendedora. Diz que a gente vai dormir com um monte de coisas. E é verdade. É verdade. É loucura. Eu tenho as meninas que eu trouxe para o projeto, tudo mais, que também são muito empreendedoras. De manhã cedo tem aqueles áudios, Nilson, eu pensei nisso, o que você acha daquilo? Nilson, não sei o que. E assim, tem vários projetos que me chamam, só que eu não consigo atender. E muitas vezes, quando eu não consigo atender, eu fico pensando, mas eu podia dar um jeitinho de ajudar com alguma coisa, né? Como eu tô trabalhando agora nessa parte de marketing, então eu tento dar algumas dicas e tudo mais. Só que eu não consigo abraçar mais nenhum projeto, porque não vai caber.
Não vai tem caber. como. Eu vou ou acabar deixando minha saúde de lado, ou acabar deixando a parte do relacionamento de lado. Então, eu tô tentando ali equilibrar tudo, mas como a gente falou, tem sempre alguma coisa que, você tem que dar tem que ter um jogo de cintura maior, mas quem sabe, né? Mas é isso quem aí. sabe? Quem sabe uma hora eu consigo pegar outros projetos, tem coisas que eu mesma quero fazer. Eu olho muito, não sei se você já ouviu falar, o nome dela é Mila. Ela é uma super empreendedora na parte de house clean. Ela é daqui e de Miami também. Ela começou aqui em Charlotte. E ela é uma mulher que eu falo, um dia eu vou ser uma Mila. Ela já conquistou $1 milhão dela. Então eu falo assim, um dia eu vou ser uma Mila, vou ter aquela equipe top, todas bonitinhas, todas personalizadas. É legal. Mas eu gosto assim, eu quero ir lá, eu quero ver, eu quero fazer, eu quero mostrar. Porque eu acho que até para você designar as coisas, você tem que saber fazer. Não tem jeito de você designar sem não saber fazer. Exatamente. E como que você vai corrigir de alguma forma? Como que você vai poder ir lá e refazer ou consertar alguma coisa? Não tem jeito. Então, eu falo assim, gente... eu vou para os Estados Unidos para ser house clean, porque eu já limpo na minha casa. Não é assim. Eu estudei produtos para mim ter produtos que me ajudem para que eu possa limpar mais rápido, né? A questão de tecidos, a questão do cheiro diferente, né? Veio do pouco conhecimento que eu tinha, a estratégia para você captar os clientes, porque americano, eles são muito desconfiados, então você tem que ter todo um processo até para você entrar na casa deles. Não pode fazer tudo de qualquer jeito. A maioria tem câmeras, então tem coisas que eles se incomodam se você for olhar, se você for mexer. Então, venham, eu falo assim, venham, mas estudem o lugar que vocês vão estar, a cidade onde vocês vão estar, procurem os brasileiros mais próximos. E não é só isso, eu limpo na minha casa, eu vou limpar em qualquer lugar. Não é. Estudem os produtos. Tem produtos muito fortes aqui que podem dar alergias muito fortes também. Então eu falo, gente, não tem jeito. Hoje, independente da profissão que você for, você tem que estudar e tem que saber o que você está fazendo. Aquele negócio de brasileiro fazer os treinos nas coxas, igual minha avó falava, não. Gente, aqui não existe isso, não tem jeito. E quem faz não chega a lugar nenhum, viu? Quem faz não cresce. Então, você tem que ter um processo mesmo. Não é tão fácil. A gente, às vezes, acha que não é simples. Tudo que você for fazer tem que ter uma qualidade aqui, tem que ter um sistema, tem que ter um processo. Não é tão fácil. Que dica você daria para uma pessoa que está pensando na possibilidade de começar a empreender um negócio novo, ou uma pessoa que quer vir para cá? Porque pelo menos eu tinha a visão no Brasil, quando eu estava no Brasil, de que ter uma empresa aqui era impossível, parecia um sonho distante. Mas, assim, aqui, vivendo aqui, conhecendo essas pessoas, né, que conseguiram, que estão aí, que estudam, que estão crescendo, eu vejo que não é tão difícil assim. A gente consegue. E que dica que você daria para essas pessoas que, de alguma forma, estão pensando em abrir um negócio no Brasil ou aqui nos Estados Unidos? Então, tem muita gente que me pergunta, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu quero muito ir, mas o que eu faço? Primeira coisa que eu falo, você tem passaporte? Você já pesquisou referente ao visto? Qual o visto que você vai querer vir? Tem muita gente que fala assim, mas por que você está falando do passaporte? É passo a passo. Se você não tem passaporte, você não consegue agendar para o visto. Se você não decidiu qual que é seu visto, como que você vai fazer o agendamento? Você vai vir como turista, você vai pretender estender seu visto ou não? Já pesquisou qual cidade que você vem? Porque tem muita gente que fala assim, eu quero ir, independente da cidade. Não. Você gosta do frio, você gosta do calor, você tem que pesquisar. Eu não falo inglês, então vai para um lugar onde tenha uma comunidade de brasileiros maior, para que você tenha condições de ter um trabalho com outros brasileiros, até que você consiga falar inglês. Aqui tem, pelo menos aqui em Charlotte, tem uma escola que tem cursos gratuitos, que é o CPCC, né? Eu estudei lá durante 3 meses e não continuei por causa do trabalho, mas aqui tem. E não é só inglês, são várias línguas que tem lá. Então, assim, eu falo, gente, tem que se planejar realmente, né? A questão das finanças, a questão de onde você vai. Se você já conhece, ou tenta fazer contato com pessoas que já estão lá. Tem que ter muito cuidado, porque, infelizmente, tem muita gente aqui que se aproveita das pessoas que têm o sonho de vir. Então, pesquisa. Eu recomendo sempre que eles procurem uma consultoria para tirar o visto, né? Ou tem gente que fala, não sei quantos $1.000 eu vou conseguir
o seu visto. Gente, não existe. Não existe. Eles não são fáceis. Não é fácil de você, como é que eu falaria? De burlar, né? Igual no de Brasil. enganar. Igual no Brasil, se o policial te parar, dependendo da situação e tudo, ele, tipo, refresca, ameniza, assim, né? Aqui não existe isso. E na hora da entrevista do visto, não tem isso. A minha entrevista, ele fez várias vezes as mesmas perguntas, de formas diferentes, para ver se você não está mentindo, porque se você estiver mentindo, você vai entrar em contradição. Na época, eu pesquisei. Se você passa muito a mão no cabelo é porque você tá nervosa. Se você mexe muitas mãos é porque você tá nervosa. E eles reparam todos os detalhes. Então, a forma que você vai vestida... Na época, eu pesquisei muita coisa quando eu fui fazer entrevista. Então, assim, a consultoria me ajudou, me deu muitas dicas. Por isso que eu falo, consultoria hoje, essa que eu procuro, que eu recomendo, que é a Viagem de Visto, o valor dela é bem acessível. Então, se você vai ter uma orientação para te ajudar, para você chegar lá na frente do cônsul e você tá mais tranquilo, né? Não custa. É um investimento. Vale muito a pena. Então, a dica que eu daria para as pessoas que querem vir é se planejem. Estudem como vocês vão vir, estudem a região, coloquem estratégias, porque eu não gosto de falar, coloquem estratégias, coloquem metas. Sim, tem que ter, né, planejamento e meta. Exatamente. Aí chegou aqui que abriu uma companhia, né? Aqui é muito fácil. Você, através de um contador, você consegue abrir a companhia. Igual a minha companhia de limpeza, como eu trabalho também para a parte de condomínios, né? Não é só a parte residencial, eu preciso de um seguro. Então eu pago um seguro anual, que você não precisa pagar o valor total. Eu dou uma entrada toda vez que tem que renovar, eu vou pagando um pouquinho todo mês. Mas assim, eu recomendo, gente, montem a sua empresa, paguem os impostos aqui. Vai que surge uma chance de você se regularizar no país, aí você nunca pagou nenhum imposto e tal. Aqui eles prezam muito isso, né? O fato da responsabilidade, de você ajudar o país. Isso eles veem com bons olhos, né? Então, se planeje, crie metas e estude, né? Não tentar ficar só indo pelo que as pessoas falam. Tenta também pesquisar bastante. Tem muitas oportunidades, tem muitas formas, tem muitas áreas, tem muita coisa que a gente só vai conhecer pesquisando e metendo a cara também, né? A maioria, assim, as oportunidades você vai conhecer na hora que você estiver aqui, dependendo da sua região, dependendo da comunidade que você vai estar. Se você fala ou não outro idioma, como a gente falou, tem muitos brasileiros que já têm companhias aqui, muitas vezes acham melhor contratar os próprios brasileiros, né? Tem muita gente que fala assim, Nilza, me contrata e me leva para ir. Não tem jeito, gente, de fazer isso. Eu não tenho jeito de fazer isso. Não seria uma má ideia, porque aqui hoje a gente não tem mão de obra, help a gente não tá tendo, né? Uma disputa por causa de help. Então, assim, mas eu não tenho. Para você vir com visto de turista, de trabalho, é todo um outro processo que a consultoria pode te ajudar. Não tem como eu contratar. Tem muita gente que pergunta no Facebook, né? Porque as pessoas às vezes veem que a gente mora aqui. Quando eu posso, eu respondo, eu tento ajudar e tudo mais. Mas, infelizmente, hoje eu só posso ajudar assim, tirando as dúvidas, né? Gente, o ideal é encontrar uma pessoa especializada, porque às vezes eles conhecem mais do processo do que a gente. Porque a gente, e às vezes tem uma possibilidade que vai se enquadrar muito melhor com o que você precisa do que o nosso conhecimento, que não é nem tão específico assim, né? Isso mesmo. E uma pergunta que eu recebi, que eu achei legal, né? Que me perguntaram tem alguma diferença, não sei se você trabalha exclusivamente com americanos, se você tem cliente brasileiro, mas tem alguma diferença entre clientes americanos e brasileiros? Então, tem. Eu prefiro trabalhar com americanos. Eu prefiro trabalhar com americanos. Eu já tive muitos clientes brasileiros, hoje eu tenho 2. Eu tive muitos, eu já tenho 2. A maioria são americanos e eu tenho 2 clientes indianos. Tenho um cliente hispano também. Eu vou falar a minha experiência. Nunca foi boa com clientes brasileiros. Nunca foi boa, gente. Meus clientes mas tá bom. Nunca foi boa, assim.
Mas como eu sempre falei, às vezes eu não tô no seu nível de limpeza que você quer, que você gostaria. Um dia eu chego lá, mas infelizmente hoje eu não tô. Então, assim, a exigência é muito maior. Eu não sei se é porque, por ser brasileiro, ele te exige mais, ele quer que você dê mais. Errado, não tá? Não tá. Ele tá pagando o serviço, ele não tá errado. Mas acho que algumas coisas é um pouco demais, sabe? Para a situação em si. Então, por isso que tem sim uma diferença. E eu prefiro trabalhar com os americanos. E olha, assim, que os americanos, você sabe que você tá aqui, eles são bem mais exigentes, tem muitas coisas. Mas eu prefiro trabalhar com americanos. Ok, perfeito. Eu não vou me aprofundar nesse eu também assunto, não posso, né? Também não posso me comprometer, né? Não vou falar nada. Mas o que você falou deu para entender bastante. Enfim, pode ser que eu concorde, mas, de novo, não vou me aprofundar. Ótimo. E agora eu queria, não sei se eu cheguei a te avisar antes da frase de sucesso, mas uma frase que você goste, uma frase que você sempre repita. Eu saí numa revista no Brasil esse ano e estavam me entrevistando e o repórter falou assim, fala uma frase, Nilza. E eu falei, nossa, peraí. Aí eu falei a seguinte frase na época: nenhum homem é capaz de te dar tanto prazer quanto as suas conquistas. Então, assim, era o meu momento, era assim. Hoje eu não direcionaria para o homem, eu direcionaria para ninguém é capaz de te dar tanto prazer quanto as suas próprias conquistas. E o prazer, assim, profissional, seja pessoal, nada. Suas conquistas, por isso que eu falo, comemora tudo. Qualquer coisa que eu fecho, qualquer coisa que eu conquisto, vamos comemorar. Aí, eu tenho um casal de amigos aqui que são maravilhosos. E eu fechei tal coisa assim, vamos comemorar. Fiz tal coisa assim, vamos comemorar. Vamos brindar e vamos comemorar. Então, eu gosto muito e eu falo, comemore suas pequenas conquistas. Comemore. Qualquer coisa que aconteceu durante o dia, você conseguiu tá lutando contra algum vício, que seja o cigarro, eu não fumei, comemora, sabe? É uma forma de você também se estimular a permanecer naquele propósito, permanecer com aquilo. Então, a minha frase seria essa: ninguém é capaz de te dar tanto prazer como suas próprias conquistas. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Ótimo. Nilza, de novo, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que você estava corrida hoje, ainda arrumou um tempinho, né, para fazer essa entrevista. Eu, de verdade, fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu acho que toda essa sua história, essa bagagem maravilhosa que você tem, vai motivar muitas pessoas, principalmente mulheres, que às vezes a gente acha, por ser mulher, né? Eu não tenho filho, mas por ser mulher, por ter filho, por ter casa, às vezes acha que é muito... que a pessoa fica muito sobrecarregada e a pessoa acha que não consegue fazer projetos e ao mesmo tempo quer fazer uma coisa, mas aí fica achando que não dá, e a gente vê uma pessoa que, né, conseguiu conciliar tudo e aí tá recomeçando e tá sempre recomeçando e tá criando a estratégia, tá conseguindo ir atrás do sucesso. É uma forma maravilhosa da gente se motivar. Então eu acho que essa entrevista vai ser muito válida, né? Foi válida pra mim, eu falo com uma experiência pessoal, eu fiquei super feliz, eu tô super empolgada, me deu um choque assim de, não, eu tenho que, né, ter as minhas prioridades, correr atrás das minhas prioridades. Então, se eu acho que pra mim foi válida, eu tenho certeza que para as outras pessoas que vão assistir esse vídeo vai ser válida também. Então, eu quero te agradecer de novo. E tem alguma coisa que você queira adicionar, que você queira falar, ou você acha que deu para falar tudo que precisava? Eu agradeço você pela oportunidade. Eu falo assim, nós não somos perfeitos, a gente tem um monte de coisa. Quando as pessoas colocam sucesso, elas sempre veem uma mulher com muito dinheiro, não. Cara, sucesso é você estar em paz com você, pra mim. Você tá em paz com você tá ali batalhando, você tá ali correndo atrás, você tá tendo sucesso, porque você tá conseguindo ir atrás de tudo. Então, assim, hoje eu tô recomeçando e eu tô aberta às mulheres que quiserem conversar comigo, pode me chamar. Tenho só um pouquinho de paciência, mas eu paro, em algum momento eu vou responder, eu converso com vocês. Então, assim, vocês que estão passando por algum relacionamento abusivo, vocês que minha parte da finança não tá boa e tudo, cara, foca na solução. Não olhe o problema, porque o problema ele só vai aumentar cada vez mais. Então, foca na solução.
Nada é impossível. Nada é impossível. Hoje o trem tá todo enrolado, mas aí você vai pelas beiras e vai desatando as coisas que aos poucos vão voltando. Altos e baixos, como a gente falou, a gente tem na vida mesmo. Muitas vezes a gente tem que recomeçar. Eu fui com 4 filhos pequenos, na época que eu tava no Brasil. O pai deles foi fundamental, me ajudou muito, mas tem horas que a gente pensa mesmo, igual você falou, a gente não vai dar conta. Cara, vai, monta seu quadro ali de tarefas e vai tentando fazer. Não tem jeito de aumentar as horas do dia. Então, ou a gente acorda mais cedo, ou a gente dorme mais tarde, a gente diminui algumas coisas que dá pra gente cortar, diminuir os tempos. Mas, assim, o que eu posso deixar de recado para essas mulheres é que não é fácil, não é, mas a gente pode se ajudar umas outras, nem que seja trocando experiência, trocando informações. Eu tô aberta para vocês que precisarem. E nunca desistam. Não desistam. Hoje não tá bom, mas você vai dormir, amanhã você já vai acordar com outras ideias e com uma visão totalmente diferente daquele problema que você tava ontem. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o fim da entrevista. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não está inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar todas as redes sociais da Nils aqui, vou deixar as minhas redes sociais também. Estou sempre dando dicas para empreendedores nas minhas redes sociais, então eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, ou se você tem alguma pergunta, ou se você quer saber um pouco mais da história da Nils, se você tem perguntas sobre empreendedorismo, se você precisa de dicas de administração de empresas, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo. Se você mora nos Estados Unidos, se você tem empresa aqui, ou você pensa em abrir uma empresa, eu vou deixar as informações da minha empresa aqui. Entre em contato comigo que eu marco uma consultoria com você, eu vou te ajudar a criar o passo a passo, tanto para você abrir uma empresa, ou para que você cuide da sua empresa melhor, para você ter uma gestão empresarial boa e gestão financeira também. Eu também trabalho com gestão financeira, então eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar com o que eu puder, e eu marco uma consultoria de graça. Então, vale a pena você entrar em contato comigo. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês comecem a semana bem. Eu vou começar, depois dessa entrevista maravilhosa, eu vou começar na semana muito bem. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia.